Nos dias tumultuados da Europa medieval. Nos dias tumultuados da Europa medieval, onde a justiça era ditada com aço e fogo, uma figura sombria se erguia como o executor da vontade da lei, o carrasco. Em uma era marcada pela brutalidade e pelo espetáculo público das punições, esses homens representavam um paradoxo perturbador. Eram simultaneamente temidos e necessários, socialmente rejeitados, mas indispensáveis para a manutenção da ordem. Um dos mais infames foi Franz Schmidt, o carrasco oficial de Nuremberg por quase 40 anos, cujo registro de serviço contou mais de 361 execuções, bem como inúmeras torturas e punições físicas. Escondido atrás de um capô que protegia sua identidade e afastava a vingança, Schmidt e outros como ele enfrentavam a tarefa de realizar punições cruéis que hoje desafiam nossa compreensão da humanidade. Que tipo de homem poderia suportar o fardo de uma vida dedicada a desmembrar, decapitar e queimar outros seres humanos? Seriam os carrascos monstros sem remorso ou meras engrenagens de um sistema implacável? Os forjadores da morte, a arte de criar carrascos na Idade Média. Durante a Idade Média, o carrasco era uma figura tão temida quanto indispensável. Em uma sociedade onde a justiça era administrada publicamente para reforçar o controle e a ordem social, esses aplicadores de sentenças eram essenciais. No entanto, sua profissão era profundamente estigmatizada. Viviam marginalizados, temidos por suas habilidades e rejeitados pelo peso simbólico de seu papel. Tornar-se um carrasco não era uma escolha pessoal. Era um destino imposto por circunstâncias familiares ou econômicas. Essa jornada, que começava na adolescência, era tanto um aprendizado técnico quanto uma transformação psicológica, que marcava aqueles que nela se lançavam para toda a vida. Na maioria dos casos, a profissão de carrasco era herdada. Famílias dedicadas à sombria arte da execução mantinham o conhecimento dentro de um círculo fechado, garantindo que a experiência e as habilidades fossem transmitidas para as novas gerações. Essas famílias, como a famosa dinastia Sanson na França, que operou por mais de 2 séculos, treinavam seus filhos desde cedo. Para os jovens aprendizes, não havia alternativa. O sangue era seu legado, e o chefe carrasco, geralmente o pai, tornava-se seu mentor. O treinamento de um carrasco começava com as tarefas mais básicas. Os aprendizes eram encarregados de preparar e manter as ferramentas do ofício, desde afiar espadas e machados até limpar os restos das execuções anteriores. À medida que cresciam, eram designados para papéis mais complexos, como auxiliar em execuções menores. Essa progressão gradual era essencial, não apenas para aperfeiçoar a técnica, mas também para dessensibilizar o aprendiz ao ato de tirar uma vida. A prática era constante e meticulosa. Um único erro ao manusear as ferramentas poderia resultar em humilhação pública e descreditação para o carrasco. O treinamento técnico não se limitava ao uso das ferramentas. Os carrascos também eram instruídos em diversos métodos de execução que exigiam precisão e conhecimento anatômico. A forca, por exemplo, precisava ser calculada cuidadosamente para evitar causar uma morte prolongada ao condenado. A decapitação, realizada com espada ou machado, exigia força e habilidade para garantir que o golpe fosse limpo. Os métodos mais extremos, como a roda quebrada, eram particularmente difíceis, pois o carrasco deveria infligir dor antes da morte, sem prolongar desnecessariamente o espetáculo. Um exemplo histórico que ilustra esse processo é Franz Schmidt, o carrasco oficial de Nuremberg no século XVI. Schmidt começou seu aprendizado aos 18 anos sob a tutela de seu padrasto, que também era carrasco. Ao longo das décadas, ele aperfeiçoou sua arte e manteve um diário onde registrou mais de 361 execuções. Este documento não apenas revela a técnica por trás de seu trabalho, mas também as implicações emocionais e sociais de seu papel. Para Schmidt, a precisão era tanto uma exigência profissional quanto uma maneira de minimizar o sofrimento, o que contrasta com a percepção dos carrascos como figuras insensíveis. O fardo psicológico da profissão era imenso. Os carrascos não apenas aplicavam punições brutais, mas também enfrentavam o desprezo de uma sociedade que dependia deles. Viviam afastados, muitas vezes nas periferias das cidades, e suas interações com os outros eram limitadas.
Muitos recorriam à religião para justificar suas ações, vendo-se como instrumentos da justiça divina. Esse quadro religioso oferecia-lhes conforto, mas também reforçava seu isolamento, pois sua proximidade com a morte os tornava quase figuras tabu. Apesar do estigma, um carrasco não podia se dar ao luxo de falhar. A execução era um ato público que precisava ser preciso e rápido. Qualquer erro, como um golpe mal dado ou uma corda mal posicionada, poderia transformar o espetáculo em um desastre. O caso da execução do rei Carlos I da Inglaterra em 1649 é um exemplo disso. O carrasco, visivelmente nervoso, errou na primeira tentativa, necessitando de um segundo golpe para completar a tarefa. Esses erros não só prejudicavam a reputação do carrasco, mas também a percepção da autoridade que ele representava. A criação de um carrasco era um processo que ia além do treinamento técnico. Envolvia uma transformação mental que lhes permitia enfrentar o ato de tirar vidas com profissionalismo e, em muitos casos, com um estranho senso de dever. Esses indivíduos não eram meros aplicadores de sentenças. Eram a face visível de um sistema que usava o medo como ferramenta de controle. Suas mãos executavam as sentenças, mas suas vidas eram marcadas pela rejeição, solidão e o peso de serem o último rosto que o condenado via. Instrumentos de retribuição, ferramentas de execução medievais. No sombrio quadro da justiça medieval, as ferramentas usadas pelos carrascos eram tanto funcionais quanto simbólicas. Cada instrumento, da corda à roda quebrada, foi projetado para infligir punição exemplar e garantir que a execução cumprisse seu propósito de intimidação pública. Esses artefatos não apenas refletiam o conhecimento técnico do carrasco, mas também a crueldade inerente dos métodos de justiça da época. Entre as ferramentas mais comuns estava a corda de cânhamo, essencial para as forcas. Este método, reservado principalmente para plebeus, exigia uma estrutura alta e robusta, como um andaime ou uma forca, da qual o condenado cairia. A qualidade da corda e sua colocação eram cruciais, pois um erro poderia prolongar a agonia do condenado em vez de causar uma morte rápida pela quebra do pescoço. A espada do carrasco, usada para decapitações, era uma ferramenta icônica de precisão. Afiada à perfeição, seu propósito era garantir um corte limpo e decisivo. No entanto, em alguns casos, usava-se o machado, considerado menos preciso e mais brutal. Ambas exigiam preparação meticulosa e treinamento rigoroso por parte do carrasco, pois um golpe falho não só desonrava o carrasco, mas também transformava o ato em um espetáculo de horror. A queima na fogueira, usada contra hereges e bruxas, exigia um poste sólido e uma abundância de materiais inflamáveis, como madeira e palha. O carrasco tinha que garantir que as chamas se espalhassem uniformemente, consumindo o condenado em um fogo que simbolizava a purificação divina, de acordo com as crenças da época. A roda quebrada, também conhecida como roda de Catarina, era um dos instrumentos mais macabros. O condenado era amarrado com seus membros estendidos nos raios de uma enorme roda de madeira. O carrasco, com uma barra de ferro ou um martelo, quebrava meticulosamente os ossos do condenado, garantindo que a punição fosse prolongada. Uma vez completado o processo, a roda era erguida para expor o corpo mutilado, servindo como um aviso visual para a comunidade. Outros métodos, como ferver o condenado vivo, embora menos frequentes, sublinhavam a criatividade macabra da justiça medieval. Nesses casos, grandes caldeirões eram aquecidos gradualmente, imergindo o prisioneiro até a morte. Esse método, usado para punir envenenadores, demonstrava a severidade das sentenças reservadas para crimes específicos. Cada instrumento de retribuição carregava consigo uma mensagem clara. A justiça era absoluta e implacável. Os carrascos, treinados no manuseio dessas ferramentas, não eram apenas aplicadores de sentenças, mas também artesãos de uma profissão que definia a relação entre poder, medo e controle na Idade Média. A sombra da punição, a identidade oculta dos carrascos medievais. No cerne dos rituais de justiça medieval, os carrascos se destacavam como figuras imbuídas de poder e temor, envoltas em um anonimato cuidadosamente protegido. Sua identidade velada não era apenas uma medida de autoproteção, mas também uma necessidade imposta pelo estigma social e pelo risco inerente ao seu papel. Através de trajes e máscaras distintivos,
Essas figuras oscilavam entre o funcional e o simbólico, representando tanto o poder da lei quanto o fardo do seu rejeitado status social. O estigma contra os carrascos não se limitava apenas ao seu papel de aplicadores de sentenças, mas se estendia às suas famílias e relações. Eram considerados párias sociais, intocáveis que raramente conseguiam se integrar completamente à comunidade. Esse isolamento levou os carrascos a manterem suas identidades em segredo, não apenas para se protegerem de possíveis represálias por parte de familiares ou amigos dos condenados, mas também para preservar uma semblante de normalidade em suas vidas cotidianas. A parte mais emblemática do anonimato era o capô ou máscara. Feito de tecido preto ou couro, essa vestimenta cobria completamente o rosto do carrasco, deixando apenas seus olhos visíveis. Em alguns casos, as máscaras eram desenhadas com características grotescas para intimidar os condenados, reforçando a aura de terror que cercava sua figura. Esse design não apenas escondia o carrasco, mas também transformava o ato de execução em um espetáculo mais dramático. O restante de sua roupa era igualmente funcional e simbólica. Os carrascos usavam roupas escuras e sem adornos, que lhes permitiam se misturar às sombras e permanecer discretos. Capa longa, luvas de couro e botas resistentes não só os protegiam do sangue e outros restos durante a execução, mas também adicionavam uma aura de mistério. Essa vestimenta servia para despersonalizar o carrasco, transformando-o em um instrumento anônimo da justiça, ao invés de um ser humano com rosto e emoções. No entanto, nem todos os carrascos permaneceram nas sombras. Alguns, como Charles-Henri Sanson na França, ganharam notoriedade e se tornaram figuras reconhecidas de sua época. Sanson, apesar de seu papel central na Revolução Francesa, conseguiu projetar uma imagem de integridade que lhe rendeu respeito de alguns de seus contemporâneos. Sua decisão de não esconder sua identidade, mesmo ao supervisionar execuções tão marcantes como a do rei Luís XVI, contrasta com a prática comum de seus colegas e revela as complexidades de seu papel. Outro caso interessante é o de Franz Schmidt, o carrasco oficial de Nuremberg no século XVI. Embora tenha seguido os requisitos de vestimenta e anonimato durante sua carreira, sua aposentadoria foi uma declaração pública contra o estigma de sua profissão. Schmidt queimou simbolicamente seu machado de carrasco, um gesto que marcou sua ruptura com o papel que o definiu e seu desejo de se livrar do peso da rejeição social. A identidade velada dos carrascos medievais não era apenas uma questão de anonimato funcional, mas uma representação de sua constante luta contra o estigma e o isolamento. Suas roupas eram um lembrete da linha tênue que percorriam entre serem vistos como agentes necessários da justiça e serem tratados como prisioneiros sociais. Em cada capô e capa, não havia apenas um rosto oculto, mas um destino moldado pela necessidade, pelo medo e pela solidão. O destino dos párias, a vida solitária dos carrascos medievais. O carrasco medieval, incumbido de cumprir as ordens mais brutais da justiça, vivia preso em um mundo de rejeição e isolamento. Apesar de seu papel essencial na manutenção da ordem, esses indivíduos eram considerados intocáveis, portadores de má sorte e infortúnio. Sua posição os marcava como excluídos, um destino que muitas vezes era herdado de geração em geração ou imposto como punição aos infelizes que não tinham outra opção para sobreviver. Na maioria dos casos, o carrasco e sua família viviam à margem da sociedade, tanto literal quanto figurativamente. Residiam nas periferias das cidades, perto de cemitérios ou terrenos desolados associados à morte. Mesmo entrar em uma cidade ou vila podia ser uma experiência humilhante. Alguns municípios exigiam que anunciassem sua chegada, permitindo que os moradores os evitassem. Esse nível de ostracismo se estendia a quase todos os aspectos de suas vidas, limitando as interações sociais e as oportunidades de estabelecer relações normais com os vizinhos. O estigma não se limitava apenas ao âmbito social. Casamentos entre carrascos eram raros e, quando ocorriam, geralmente eram entre famílias dentro da mesma profissão, perpetuando o isolamento. Esses laços reforçavam a exclusão, criando uma comunidade insular que vivia sob o peso da rejeição coletiva.
Até mesmo os filhos dos carrascos, nascidos nesse ciclo, enfrentavam um destino predeterminado de marginalização e vergonha. No entanto, ser rejeitado pela sociedade não significava que os carrascos estivessem completamente desprovidos de apoio. As autoridades que contratavam seus serviços forneciam-lhes um salário modesto, acomodações e alguma proteção legal, reconhecendo a importância de seu papel na execução da lei. Mas esse apoio oficial pouco ajudava a aliviar a constante pressão social que enfrentavam. A renda de um carrasco não vinha apenas de seu salário. Em algumas ocasiões, ele tinha permissão para reivindicar bens confiscados dos condenados ou aceitar subornos, como ocorreu com o infame carrasco inglês Jack Ketch. Embora Ketch tenha acumulado uma pequena fortuna, sua brutalidade e incompetência o tornaram um símbolo do desprezo público pela sua profissão. Apesar dessas adversidades, alguns carrascos conseguiram transcender seu estigma e encontrar propósito dentro de sua profissão. Franz Schmidt, o carrasco oficial de Nuremberg por 45 anos, se destacou por sua meticulosidade e senso de dever. Schmidt mantinha um diário detalhado no qual documentava suas execuções e sua visão da profissão como um serviço necessário à sociedade. Em seus escritos, percebe-se um homem que buscava reconhecimento por sua habilidade e compromisso, desafiando a imagem desumanizada dos carrascos que prevalecia em seu tempo. O equilíbrio entre a rejeição e a dependência que a sociedade tinha dos carrascos refletia o paradoxo de sua existência. Esses homens eram indispensáveis para a manutenção da ordem, mas viviam como prisioneiros de um estigma que os definia e relegava às margens. Em suas vidas solitárias e marcadas, há uma complexidade que vai além do medo e da brutalidade, revelando seres humanos presos em um destino que não escolheram, mas que cumpriam com uma mistura de resignação, dever e, em alguns casos, dignidade. Dinheiro sangrento. As sombras da recompensa dos carrascos medievais. O carrasco medieval, uma figura envolta em medo e rejeição social, não carregava apenas o peso de seu sombrio ofício, mas também a complexidade de sua compensação financeira. Embora sua profissão fosse desprezada, as autoridades reconheciam a importância de seu papel na manutenção da ordem, concedendo-lhe recompensas monetárias que variavam conforme a região, o método de execução e o perfil do condenado. Uma das formas mais comuns de compensação era um salário fixo, fornecido pelas autoridades locais ou municipais que contratavam o carrasco. Esse rendimento, embora modesto, oferecia certa estabilidade em um contexto onde a maioria dos empregos dependia de condições variáveis. Além desse salário, eram pagos honorários específicos por cada tarefa realizada. A complexidade da punição determinava a remuneração adicional. Uma simples forca rendia uma taxa básica, enquanto métodos mais elaborados, como o desmembramento ou a queima na fogueira, exigiam uma compensação mais alta devido à habilidade e esforço necessários. Em algumas regiões, os carrascos também recebiam bônus por execuções de alto perfil, como as de figuras influentes ou condenados cujas penas envolviam métodos extremamente elaborados. Essas execuções públicas, frequentemente atraindo grandes multidões, representavam uma oportunidade de ganhar mais dinheiro, mas também expunham o carrasco a um escrutínio público mais intenso. Além do salário e das taxas, os carrascos podiam desfrutar de certos benefícios. Um dos mais significativos era a proteção legal, que os isentava de responsabilidade por ações cometidas no exercício de suas funções. Esse benefício era crucial, pois atenuava o risco de represálias legais ou físicas por parte das famílias e amigos dos executados. Em alguns casos, os carrascos recebiam moradia gratuita, geralmente nas periferias das cidades. Embora essa moradia reforçasse seu isolamento social, também lhes fornecia um lugar seguro para cumprir suas tarefas. Em outras ocasiões, os carrascos tinham acesso exclusivo a mercados ou recursos destinados apenas à sua guilda, uma concessão que ajudava a mitigar o estigma econômico associado ao seu trabalho. Uma das formas mais macabras de compensação era o direito de reivindicar os bens dos condenados. Esse benefício podia ser particularmente lucrativo quando a vítima era rica ou de alta posição, pois seus pertences pessoais frequentemente incluíam joias, roupas caras ou até propriedades. Embora essa prática fosse regulamentada em alguns lugares, em outros,
representava uma fonte significativa de renda para o carrasco. Da mesma forma, alguns carrascos podiam receber uma parte das multas impostas aos condenados ou suas famílias, acrescentando uma dimensão econômica à sua profissão. Essas heranças não apenas forneciam uma renda adicional, mas também reforçavam o poder simbólico de sua posição como agentes da justiça. Apesar dessas formas de compensação, as finanças dos carrascos eram frequentemente instáveis, levando alguns a buscar rendimentos adicionais por meios menos honrosos. Era comum aceitarem subornos em troca de uma morte mais rápida ou menos dolorosa, especialmente em métodos de execução prolongados, como o desmembramento ou a queima na fogueira. Também estavam envolvidos no comércio ilícito de restos humanos, vendendo partes do corpo dos executados para médicos, alquimistas ou colecionadores privados. Esse comércio clandestino destaca o paradoxo do carrasco medieval. Embora fosse desprezado pela sociedade, também dependia dela, forçado a navegar entre a necessidade econômica e o fardo moral de sua profissão. Em um mundo onde a sobrevivência frequentemente exigia sacrifícios, até os mais sombrios agentes da justiça tinham que encontrar maneiras de se sustentar. Rituais do carrasco, entre a justiça divina e a sombria preparação da morte. O carrasco medieval, mais do que um executor, era uma figura central em um ritual repleto de simbolismo e solenidade. Sua profissão não se limitava a infligir a morte. Cada ação era regida por práticas cuidadosamente estruturadas que combinavam preparação técnica, rituais espirituais e obrigações pós-execução. Essas cerimônias, carregadas de significado, buscavam proporcionar uma sensação de ordem a um ato inerentemente caótico e brutal. Antes de cada execução, o carrasco dedicava tempo para inspecionar e preparar suas ferramentas. A espada ou o machado, símbolos de sua profissão, eram meticulosamente afiados para garantir um corte limpo e preciso. Da mesma forma, a corda de enforcamento era verificada para evitar falhas que pudessem prolongar o sofrimento do condenado. No caso de dispositivos mais complexos, como a roda de quebra ou as estruturas usadas para desmembramento, o carrasco assegurava que estavam calibrados com precisão. Esses passos não eram apenas mecânicos. Refletiam o profissionalismo do carrasco e seu desejo de minimizar erros. Uma execução mal feita não apenas desonrava o executor, mas também poderia minar a autoridade da justiça que ele representava. Em um ato onde a precisão era fundamental, cada detalhe importava. O ato de tirar uma vida não era tarefa leve, nem mesmo para um carrasco experiente. Antes de cada execução, muitos recorriam a rituais espirituais para buscar conforto e força. Orações pessoais, meditações e invocações aos santos padroeiros eram comuns. Essas práticas não apenas buscavam invocar proteção divina, mas também justificar o ato como um serviço necessário dentro do quadro da justiça divina. A dimensão espiritual da profissão ajudava os carrascos a lidarem com os dilemas morais de seu trabalho. Esse elemento transcendia o prático, dando-lhes um senso de propósito superior que os ajudava a lidar com o peso emocional que seu ofício implicava. Em alguns casos, os carrascos atuavam até como guias espirituais para os condenados, garantindo que recebessem os últimos ritos ou os incentivando a confessar seus pecados antes de enfrentar a morte. O momento da execução em si estava repleto de simbolismo e cerimonialismo. Em muitas tradições locais, o condenado era autorizado a desfrutar de uma última refeição ou fazer uma última confissão perante um sacerdote. Em outros casos, o condenado era humilhado publicamente, transformando a punição em um espetáculo destinado a desencorajar a população de cometer futuros crimes. O carrasco, como figura central nesse ritual, personificava o braço da justiça. Sua presença não representava apenas a autoridade do Estado ou da Igreja, mas também a retribuição coletiva de uma sociedade que via nessas execuções uma forma de afirmar sua ordem moral. A execução não era apenas um ato de punição, era uma cerimônia pública projetada para reforçar as normas sociais e lembrar a todos das consequências de desviar-se delas. Após cumprir a sentença, o trabalho do carrasco estava longe de terminar. Ele era responsável pelo descarte dos restos do condenado, uma tarefa que variava de acordo com as tradições locais.
Em alguns casos, os corpos eram enterrados em solo profano, refletindo sua exclusão mesmo após a morte. Em outros, os corpos eram queimados ou expostos publicamente como um aviso, garantindo que a punição continuasse mesmo depois da vida ter chegado ao fim. Além disso, o carrasco frequentemente participava da distribuição de restos humanos para fins educativos ou macabros. Médicos e alquimistas podiam adquirir partes do corpo para estudar anatomia ou usar em suas práticas, enquanto colecionadores privados as valorizavam como curiosidades. Esse comércio refletia um aspecto perturbador do papel do carrasco. Ele não era apenas o portador da morte, mas também o administrador do que restava depois. Os imperadores das trevas, carrascos que deixaram sua marca na história. Ao longo da história, alguns carrascos se destacaram por seu impacto nos eventos de seu tempo. Além do anonimato que caracterizava muitos, esses indivíduos deixaram registros claros de seu papel nos momentos mais decisivos, seja pela precisão, brutalidade ou notoriedade. Sua influência transcendia a forca, deixando uma marca permanente nos anais da justiça e do poder. Franz Schmidt, o registro meticuloso do carrasco alemão. Franz Schmidt, o carrasco oficial de Nuremberg, atuou durante os séculos XVI e XVII. Nascido em 1555 em Hof, Alemanha, Schmidt herdou sua profissão de seu padrasto, como era comum em famílias de carrascos. Ao longo de mais de 45 anos, ele realizou mais de 350 execuções, documentando cada uma delas em um diário que permanece como uma das fontes mais detalhadas sobre a vida e as execuções de sua época. Schmidt não apenas realizava execuções, mas também estava envolvido em outras punições corporais, como amputações e torturas. Seu diário revela que ele via seu trabalho como um serviço público destinado a garantir a ordem social. Apesar da rejeição social ligada à sua profissão, Schmidt conquistou respeito em alguns círculos devido ao seu profissionalismo e abordagem meticulosa. Seu legado perdura como um testemunho único da vida de um carrasco na Europa medieval. Jack Ketch, a desajeitada que se tornou lenda. Jack Ketch, ativo na Inglaterra durante o século XVII, se tornou sinônimo de execuções desastradas. Sua reputação foi consolidada após uma série de incidentes, o mais infame sendo a decapitação do Duque de Monmouth em 1685. De acordo com registros da época, Ketch precisou de pelo menos 5 golpes para concluir a tarefa, causando horror entre os espectadores. Este evento deixou uma marca indelével em sua carreira, e seu nome se tornou um aviso sobre o que acontecia quando o profissionalismo falhava. Apesar de sua notoriedade, Ketch também simboliza a importância da precisão em uma profissão onde os erros poderiam humilhar o carrasco e a justiça que ele representava. Sua história serve como um lembrete de como um carrasco despreparado podia se tornar o centro de um escândalo público. Tom Horn, Lei e Punição no Velho Oeste. No Velho Oeste americano do século XIX, Tom Horn ocupou um lugar único na história dos carrascos. Originalmente explorador e xerife, Horn também serviu como carrasco durante um período em que a fronteira era um lugar de justiça rápida e brutal. Seu papel mais controverso foi a execução de Willie Nickel, um jovem acusado de roubo de gado. Embora Horn tenha cumprido seu dever, sua envolvência nesse caso tornou-o uma figura polarizadora. Eventualmente, Tom Horn enfrentou sua própria execução em 1903, acusado de assassinato. Sua história reflete a natureza ambígua da justiça no Oeste, onde as linhas entre o carrasco e o condenado frequentemente se confundiam. Anatole Dabler, a eficiência silenciosa da guilhotina. Anatole Dabler, o carrasco oficial da França no final do século XIX e início do XX, é lembrado por sua precisão e profissionalismo. Ele supervisionou mais de 400 execuções com a guilhotina, incluindo casos de destaque como o do anarquista Ravachol e o serial killer Henri Landru. Diferente de outros carrascos notórios, Dabler evitava a atenção pública e levava uma vida privada tranquila. Sua abordagem profissional fez dele um símbolo da transição das execuções públicas para um processo mais metódico e menos sensacionalista na França moderna. Os carrascos mais notórios da história não apenas cumpriam sentenças,
Eles moldaram a percepção de justiça e punição em suas respectivas épocas. Seus nomes, registrados em documentos oficiais e memórias, refletem as complexidades de seus papéis e como a sociedade precisou deles, mesmo que frequentemente os desprezasse. Cada um deles representa um aspecto diferente de uma profissão tão vital quanto sombria, deixando um legado que ainda fascina e perturba até hoje. O teatro da punição. O impacto das execuções públicas na Idade Média. As execuções públicas na Idade Média eram mais do que um ato de justiça. Eram um evento coletivo que combinava entretenimento, prevenção e demonstrações de poder. Essas cerimônias, realizadas em praças e locais estratégicos, atraíam multidões que buscavam não apenas testemunhar a retribuição, mas também participar de um ritual que reforçava as estruturas sociais e políticas da época. Em um mundo sem a mídia moderna, as execuções públicas eram uma das principais formas de entretenimento. Anúncios prévios garantiam que grandes multidões se reunissem cedo para presenciar o evento. Vendedores ambulantes vendiam alimentos e bebidas, criando uma atmosfera que misturava festividade com o macabro. As execuções se tornaram eventos comunitários, onde o sofrimento do condenado servia como uma catarse coletiva. O público, composto por pessoas de todas as classes sociais, imergia no espetáculo. Insultos, gritos e até risos acompanhavam o processo, à medida que os espectadores projetavam seus medos e frustrações sobre o condenado. Esse teatro público permitia que a população confrontasse indiretamente suas ansiedades sobre a ordem social, transformando o prisioneiro em um símbolo de tudo o que ameaçava a estabilidade. Além do entretenimento, as execuções públicas cumpriam um propósito prático: deter o crime. Em uma época em que a aplicação da lei era limitada, essas demonstrações extremas buscavam incutir medo. Os métodos de execução eram projetados para serem tão visíveis e aterradores quanto possível. A roda quebrada, a queima na fogueira ou a decapitação não apenas puniam o criminoso, mas também enviavam uma mensagem clara aos observadores: quebrar a lei tinha consequências definitivas. O efeito psicológico era poderoso. As imagens de corpos mutilados ou daqueles pendurados nas forcas estavam gravadas na memória coletiva, lembrando a todos os limites que não deveriam ser cruzados. Essa prática consolidava o controle social ao usar a punição como ferramenta de disciplina. As execuções públicas também eram uma plataforma política. As autoridades, desde líderes locais até monarcas, usavam essas execuções para exibir sua supremacia sobre a vida e a morte. Esses eventos eram cuidadosamente organizados para destacar o poder do Estado ou da Igreja, com figuras de alta patente presentes para reforçar a mensagem de autoridade. O uso de execuções como teatro político era particularmente evidente em casos de traição ou crimes de alta relevância. A brutalidade da punição, acompanhada de rituais solenes e da presença de figuras de poder, destacava a supremacia das classes dominantes e o custo de desafiar seu controle. As execuções públicas na Idade Média deixaram um impacto duradouro. Elas representaram um meio eficaz de manter a ordem em uma época de incertezas, mas também refletiram a relação entre poder, punição e população. Cada evento era uma narrativa visual que lembrava tanto a fragilidade da vida quanto a força do poder estabelecido. Embora esses espetáculos tenham desaparecido com o tempo, sua memória persiste como um lembrete perturbador de como a justiça e o espetáculo se cruzaram em um palco de controle social. Da escuridão à luz, a transformação do carrasco ao longo da história. O carrasco, figura central nos capítulos mais sombrios da justiça, percorreu um caminho complexo da Idade Média ao mundo moderno. Essa jornada não reflete apenas a transformação de seu papel, mas também mudanças profundas nas concepções de justiça, moralidade e humanidade. Desde o anonimato das capuzes até os ambientes clínicos de hoje, a evolução do carrasco espelha a própria evolução da sociedade. Na Idade Média, o carrasco era a personificação da retribuição. Trabalhando sob o comando das autoridades civis e religiosas, essas figuras desempenhavam um papel crucial na manutenção da ordem social por meio de punições exemplares. Equipados com machados, espadas ou cordas,
Eram responsáveis por administrar sentenças que variavam desde decapitações até queima na fogueira, atos que serviam tanto a fins punitivos quanto de espetáculo público. No entanto, esse poder vinha acompanhado de um grande estigma. Carrascos e suas famílias eram relegados às margens da sociedade, considerados intocáveis. O anonimato, frequentemente garantido por capuzes ou máscaras, não apenas protegia suas identidades, mas também reforçava seu isolamento. Esse papel era herdado ou imposto, mais por necessidade do que por escolha pessoal. Com o advento do Iluminismo no século XVIII, as ideias sobre a justiça começaram a mudar. A pena de morte ainda era comum, mas vozes que defendiam métodos mais humanos e justos começaram a ganhar força. Foi nesse contexto que surgiu a guilhotina, um dispositivo criado para democratizar a execução, inventada pelo Dr. Joseph-Ignace Guillotin e adotada durante a Revolução Francesa. A guilhotina tinha o objetivo de garantir uma morte rápida e indolor, independentemente do status social do condenado. A introdução dessa tecnologia transformou o papel do carrasco. As habilidades manuais que antes definiam a profissão foram substituídas pela operação mecânica. Embora isso reduzisse o sofrimento do condenado, também desumanizava ainda mais o ato, separando o carrasco do processo de execução. Essa mudança marcou o início da transição para uma abordagem mais sistemática e menos visível da punição. Durante o século XIX, o debate sobre a moralidade da pena de morte se intensificou. Na Europa e nos Estados Unidos, filósofos, escritores e movimentos abolicionistas questionavam não apenas a justiça da pena capital, mas também o papel do carrasco. Essas discussões levaram a reformas em muitos países, limitando as execuções públicas e reservando a pena de morte para casos extremos. Nos Estados Unidos, o movimento abolicionista ganhou força, desafiando a legitimidade da execução sancionada pelo Estado. Essa mudança de atitude não só afetou a sociedade em geral, mas também marginalizou ainda mais os carrascos, cujos papéis começaram a desaparecer em regiões que aboliram a pena de morte ou adotaram métodos mais discretos. No século XX, o carrasco tradicional, com seu capuz e ferramentas manuais, deu lugar a técnicos especializados. Métodos como injeção letal, cadeira elétrica ou câmara de gás transformaram o ato de execução em um procedimento clínico. As execuções, agora confinadas a salas vedadas, tornaram-se menos visíveis, refletindo uma mudança na percepção pública sobre a punição. Em países onde a pena de morte persiste, o carrasco moderno opera em um ambiente de anonimato e profissionalismo. Ele não é mais uma figura pública, mas uma peça de uma maquinaria legal projetada para minimizar o impacto emocional e simbólico do ato. Essa evolução relegou o carrasco às margens da história, mas seu papel permanece como um lembrete da tensão entre justiça, moralidade e poder. A transformação do carrasco, dos cantos escuros da Idade Média aos procedimentos mecanizados da modernidade, reflete o progresso em nossa compreensão de justiça e humanidade. No entanto, também serve como um conto de advertência. O papel do carrasco, embora relegado e quase esquecido em muitas partes do mundo, continua sendo um testemunho das complexidades da moralidade humana e da relação entre a lei e a violência. Ao recordar essas histórias, garantimos que as lições do passado não se percam, iluminando o caminho para um futuro onde a justiça seja verdadeiramente equitativa e livre das sombras da retribuição.